Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função polinomial do segundo grau. Estamos agora na aula 22, obtenção da lei da função, parte 3. Nessa aula faremos dois exemplos. No primeiro exemplo, será dado o gráfico e a gente vai obter a lei da função. Será que vai ser mais fácil a forma geral, ou a forma fatorada, ou a forma canônica? Vamos trabalhar com as três formas, após a gente encontrar a lei da função. E no segundo exemplo, vamos transformar a lei da forma geral para a forma canônica. Ok? Muito bem. Está aí, então, o gráfico com os seguintes pontos. O vértice, temos aqui o vértice 1 para x e menos 4 para y, e o ponto que corta o eixo y, 0 e menos 3. O c vale menos 3. Se a gente for usar a forma geral, a gente vai ter dificuldade em encontrar o A, o B, o C a gente já vai encontrar aqui, de fato. Mas o A e B teremos dificuldade, então a forma geral vai ficar comprometida a gente utilizar. A forma fatorada, nós não temos as duas raízes, também fica difícil para a gente encontrar aqui na forma fatorada. Mas a forma canônica vai ser bem útil. Veja, já que eu tenho o x do vértice, aqui ao quadrado, e tenho também o y do vértice. Eu vou deixar um espaço aqui, para a gente poder colocar a forma canônica. Veja, o que a gente vai fazer, tem duas formas de resolver esse problema. Eu já posso substituir os valores todos diretos, já com esses dois pontos. Posso fazer isso. Posso também fazer passo a passo. Veja só, se eu faço direto, o y, vou pegar este ponto aqui, o y dele é menos 3. O a eu não tenho. O valor do x nesse ponto, então estou trabalhando com ponto A. Trabalhando aqui com ponto A. O y é menos 3, o a eu não sei, o x vale 0. O x do vértice está aqui, ele vale 1 ao quadrado, e o y do vértice vale menos 4. Então, substituindo de forma direta esses dois pontos, a gente já encontra o valor de A. E aí, já temos a lei na forma canônica. Então, menos 3 igual 0 menos 1 é menos 1, elevado ao quadrado é 1, e 1 vezes A, menos 4. Posso somar 4 dos dois membros da igualdade, no primeiro membro e no segundo, ou passar esse 4 para cá. Só que ele vai ficar mais 4 menos 3, 1. E aí eu já tenho o valor de A e já tenho a lei da função na forma canônica. O A é 1, o x do vértice é 1 e o y do vértice é menos 4. Então veja que ficou bem tranquilo utilizar a forma canônica. Agora a gente pode pensar em transformar para a forma geral e para a forma fatorada. Mas o exercício já finalizou, a gente já tem a resposta da forma canônica. Encontrar a lei da função quando for dado um vértice mais um ponto. Então eu encontrei a lei da função, só que na forma canônica. Ok. Mas suponhamos que fosse um exercício de alternativas e teria essa forma canônica, não estaria nas alternativas. Aí sim a gente desenvolve esse produto notável, o quadrado da diferença desses dois termos. O 1 eu não preciso colocar, 1 vezes qualquer número é ele próprio. Então vai ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo é menos 2x, mais o quadrado do segundo. E o 4 negativo também faz parte da nossa função. Então, y igual a x ao quadrado, menos 2 vezes x. E aqui, mais 1 menos 4, menos 3. Fechando, então, a forma geral. Então, temos a forma canônica, temos a forma geral. Como nós não temos espaço agora, vou abrir uma tela para a gente poder encontrar a forma fatorada. Veja, nós temos que a forma geral é x ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 3. Podemos calcular o delta, achar as raízes, porque a ideia é transformar na forma
fatorada. A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Só que precisamos do x' e do x duas linhas, das raízes. Então vamos usar soma e produto, já que a gente tem aqui o 1 que facilita aqui quando o A é 1, a soma é menos B sobre A. Então basta trocar o sinal do B, vale 2. Produto é C sobre A, menos 3. E aí temos x' e x duas linhas, cujo produto tem que ser menos 3. Vamos pensar no valor absoluto 3, 1 e 3. Pronto, não tem outro caso, porque 2 não dá, 3 e 1 volta no caso anterior. Só que agora eu preciso que a soma seja 2. Então o 3 tem que ser positivo e menos 1. Então está aqui x' e x duas linhas. Basta substituir na nossa lei. Nós já temos que o A desta função vale 1. E aí y igual a 1, que multiplica x menos menos 1. Muito cuidado aqui, x menos menos 1. Então fica x mais 1, que multiplica x menos 3. Essa, portanto, é a lei na forma fatorada. Então, encontramos as três leis. Lembrando que as raízes são menos 1 e 3. Vamos confirmar lá no gráfico para, de fato, a gente certificar que o problema foi feito de forma correta. Veja, está aí, ó. Uma raiz está aqui, é o menos 1, deixa eu melhorar, ficou muito forte. Então aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 3. Então, 0 a gente não tem ponto algum, né? Vamos retirar aqui só para fazer a referência. Aqui é o 0, menos 1 uma raiz, 3 a segunda raiz. Ok? E o A positivo. O A vale 1, tanto aqui quanto na forma fatorada que a gente encontrou anteriormente. Para finalizar, vamos ao exemplo 2. Transformar na forma canônica. F de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 1. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse menos 1 em evidência. Então fica menos 1, que multiplica x ao quadrado. Agora tem que ser menos 2 vezes x, para na hora que eu multiplicar ficar mais 2x. E menos 1. Veja, ainda não temos aqui como transformar num produto notável. Se aqui fosse mais 1, resolveria. Mas não é. Porque a nossa forma canônica, eu preciso do A, do x do vértice nesse formato, mais o y do vértice. Então nós temos que organizar um produto notável aqui. Então basta somar 1 e subtrair 1, porque a gente precisa de mais 1 para dar um produto notável. Lembrem lá das aulas iniciais, a gente divide aqui o menos 2 por 2, dá menos 1, e depois eleva ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, repetindo a ideia, a gente pega esse menos 2 e divide por 2, dá menos 1. E eleva ao quadrado, dá positivo 1. Então, qual vai ser a nossa ideia? Nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui um colchete. Vamos pensar o seguinte, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x. Vou somar mais 1 e vou subtrair menos 1. Esse menos 1 já é da expressão. Então veja, essa função ela é equivalente a esta. Por que eu coloquei um colchete aqui? Antes de desenvolver aqui, eu tenho menos 1 mais 1 soma e dá 0. x2 menos 2x menos 1 é o que estava antes. Só que agora nós temos aqui como organizar o quadrado da diferença desses dois termos. E aí a gente fica com f de x igual a menos 1, colchete. Então, o motivo do colchete é que agora eu vou abrir um parêntese aqui para colocar x menos 1 ao quadrado. Esse desenvolvimento é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo. Só que ainda temos aqui menos 2. E veja, se a gente aplicar a distributiva aqui, que aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo, a gente finaliza e já encontra a lei na forma canônica. Veja, menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado, e menos 1 vezes menos 2, mais 2. Está aí a nossa forma canônica. Muito bem. Outro detalhe, a gente consegue identificar o x do vértice e o y do vértice aqui. Já sabemos que essa parábola, tendo A negativo, ela terá esse comportamento com a concavidade voltada para baixo. O x do vértice, veja, o x do vértice é 1, então, x do vértice é 1, e o y do vértice é 2. O y do vértice é 2. Significa que o y do vértice sendo 2 e já sabendo que o A é negativo, esse vai ser para a gente o ponto máximo da função. Ok? Então tá aí, transformamos da forma geral para a forma canônica. Com isso a gente finaliza essa nossa aula. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.